Amém. Boa noite. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém. Dizer que nós estamos mais uma vez aqui com vocês, estamos muito felizes, nosso coração alegre, uma satisfação a gente estar com vocês aqui, reunidos para glorificar e adorar o nome do Senhor. Amém. Queria pedir que todos ficassem de pé para a gente fazer um momento de oração. Caleb. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glorificado seja o teu nome. Aqui, ó. Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença, Deus, para Te agradecer por este momento maravilhoso, estarmos aqui reunidos com esses homens e mulheres, Senhor de Deus, para glorificar e exaltar o Teu nome. Obrigado pela oportunidade de mais um dia, Senhor, de estar aqui na Tua presença. Obrigado pelas bênçãos que Tu tem derramado em nossas vidas. Senhor, nós Te agradecemos pela Tua misericórdia, pela Tua graça e pelo Teu amor. Senhor, que Tu possa falar aos nossos corações aqui esta tarde. Senhor, que Tu possa inundar, Senhor, nossa vida com a Tua presença, com o Teu doce Espírito. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos trouxe aqui novamente. Obrigado por cada vida que aqui está. Senhor, eu não conheço, Senhor, cada um deles, mas Tu conheces cada uma das suas dificuldades, os seus problemas, as suas limitações. Mas, Senhor, Tu é mais que poderoso e sabemos que Tu usamos cada um deles, Deus. Por isso nós Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui com os nossos irmãos esta noite, para Te servir e servir aos nossos irmãos. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Queria compartilhar com vocês o Salmo 46. Salmo 46. Quem tem Bíblia aí? Quem não tem? Tem. Eu? Quem é que não tem Bíblia? Porque tem algumas pessoas que já são da outra vez e tem Bíblia. Chegou pessoas novas. Pra gente doar a Bíblia para quem realmente não tem Bíblia, certo? Porque quem já recebeu uma vez, onde é que estão as Bíblias? Tem, né? 46. Salmo 46. Não, eu quero saber quem é que recebe. Porque tem um ali que levantou o braço e Já estava da outra vez. E de outras vezes também. E quem não tem, a gente... Esse aqui é novato, aquele lá também. Novato não, né? Não estava na outra vez. Aquele ali também. Salmo 45. 46, desculpa. Sexta-feira. Não, ontem, chegou ontem. Tem um aí que tem 14 anos. Glória a Né? Deus. Hora do comando. Todos acharam? Amém. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transborde e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem. Na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes de alegria, a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa é a palavra do Senhor para cada um de nós esta noite. Aquieta o seu coração, confie no Senhor. Ele é o seu refúgio e sua fortaleza. Amém?
Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Sei que muitos aqui já tiveram oportunidade de louvar ao Senhor, de conhecer esse nome que está sobre todos os nomes, que é Jesus Cristo, que liberta, que transforma, e que nessa noite Ele está aqui presente e está olhando para cada um de vocês. Que vocês possam levantar suas vozes, suas palmas, o seu louvor, a sua adoração. Aquele que ama vocês, aquele que deu a vida por vocês. E dizer nessa noite que Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Não importa o que você fez, não importa o que você faz, mas Ele quer te dizer nesta noite que Ele te ama e que Ele não desiste de você. Se você conhecer esse cântico, esse louvor, feche os teus olhos, que seja como uma oração na presença do Senhor, e peça nessa noite que Ele traga libertação. Os levitas do Senhor, lá no Velho Testamento, quando ele saiu em guerra, ele saiu à frente do exército, porque sabia que o louvor libertava, o louvor quebrava cadeias, e que nessa noite, através da adoração ao Senhor, venha ser quebrado cadeias nesta noite aqui, em nome de Jesus. Que vocês possam sentir livres com a presença do Senhor Jesus. Que o sangue de Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós, sobre este lugar, sobre, Senhor, esta casa, sobre cada vida aqui presente, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor, não importa o que você fez. Aleluia! Glória a Deus! Deus Todo-Poderoso! Aleluia! Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Tantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se a escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia. Mas essa oração glorifica o nome do Senhor. Jesus está aqui presente. Não importa. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se a escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia! Ele não desiste.
uma vez, Ele não desiste de você. Ele não desiste. Ele não desiste. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Tem um cântico, não sei se vocês conhecem, que diz: como vai a tua vida? Como vão os teus sentimentos? Como Deus pode te ajudar nessa noite? Vamos dizer isso para o Senhor: como Deus pode me ajudar? Como vai a tua vida? Diga assim para o Senhor: Jesus, como vai a minha vida? Como vão meus sentimentos, Senhor, nesta noite, Pai? Mas como Deus pode ajudar você? Ele vai te falar também. Amém? Vamos louvar o Senhor. Como vai a sua vida? Como vão seus sentimentos? Como Deus pode ajudar você? Como Cristo em sua vida estará participando. Como estás? Serás que podes responder? Deus nos fez para sermos plenos de amor e de alegria. Deus nos salvação em Cristo e poder, por favor, não acredite que você tem que ser triste. Deus pergunta: como vai você? Como vai a tua vida? Como vai a sua vida? Como vão seus sentimentos? Como Deus pode ajudar você? Como Cristo em tua vida? Como Cristo em sua vida estará participando. Como estás? Serás que podes responder? Deus nos fez para sermos plenos de amor e de alegria. Deus nos salvação em Cristo e poder, por favor, não acredite que você tem que ser triste. Deus pergunta: como vai? Deus pergunta: como vai? Deus pergunta: como vai você? Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Se você confia no Senhor, pode vir maremotos, pode vir tempestade, mas você não se abala, porque Jesus está com você. E nós nessa noite vamos dizer que sem Jesus não dá. Amém?
não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra continuar. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra continuar. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém, Em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, em volta do seu povo. autoridade e poder. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra continuar. Sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra continuar. Sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Aleluia. Aleluia. Diga uma frase para o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Deus nos salva. Louvado seja o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso. Glória ao Senhor Jesus. Tu és santo. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz essa noite com o Senhor? Amém? Eu queria dizer para vocês que o Senhor está aqui esta noite, presente aqui, certo? Nós podemos sentir a presença dEle e Ele se alegra muito com a vida de cada um de vocês. Eu queria nesse momento que você fechasse seus olhos, nós tivéssemos um momento de oração. Deus, Ele sonda o coração de cada um aqui. Eu não sei o teu problema, a tua dificuldade, mas Ele sabe. Eu queria que você abrisse o teu coração para Ele. Ele está aqui nesse momento, Ele está disposto a te ouvir. Eu queria que nesse momento nós fizéssemos um clamor a Deus, levantássemos a nossa voz em oração. Fale com Ele, Ele vai te ouvir. Amém? Senhor, nosso Deus, estamos aqui, Senhor, na tua presença. Senhor, estamos felizes por estarmos aqui diante de Ti. Senhor, Tu falaste ao nosso coração esta noite através do louvor e da adoração. Ó Deus, muito obrigado, ó Deus, por estar aqui. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades. Tem misericórdia de nós, Pai. Olha para nós com Teu olhar de misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus, a enfrentar os nossos problemas, as nossas limitações. Ó Senhor, nós queremos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos. Deus, quer apresentar a vida de cada um que aqui está, de cada homem, ó Deus, que está aqui neste lugar. Deus, Tu trouxeste eles aqui, ó Deus, com um propósito. Deus, que Tu possa abençoá-los, que Tu possa guardá-los, ó Deus, em nome de Jesus. Que Tu possa olhar para as suas famílias, que Tu possa restaurá-los para a glória do Teu nome. Que aqui, Senhor, eles possam encontrar conforto e alegria para o seu coração. Que Tu possa renová-los em nome de Jesus. Senhor, nós cremos na ação do Teu Espírito Santo, no Teu poder, Senhor, na vida de cada um deles. Senhor, enche esse lugar com a Tua presença, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo possa invadir este lugar esta noite. Que Tu possa se fazer presente aqui. Que o Teu nome seja exaltado, seja glorificado, porque Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Senhor, nós queremos Te dizer que nós somos gratos, ó Deus, por Ti, pela oportunidade, Senhor, que Tu nos dá neste dia de estar aqui neste local para Te adorar e Te buscar.
porque nós temos a certeza, Senhor, que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida desses homens que aqui estão. Senhor, fala ao nosso coração esta noite, através da Tua palavra que vai ser ministrada através do Teu servo, ó Deus. Abre os nossos corações, as nossas mentes, nós possamos estar cativos à Tua voz, ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Teu Filho amado, eu quero abençoar este local neste momento. Em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração possa estar, Senhor, aberto à Tua palavra que será ministrada nesse local. Nós Te agradecemos, ó Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, boa noite a todos. É uma satisfação muito grande a gente estar de volta aqui com vocês. E essa noite a gente vai meditar um pouco na palavra do Senhor. Uma palavra que Deus não deu essa palavra para mim a princípio. A mensagem dessa noite é o esboço, é um dos esboços do pastor Silas Malafaia, uma mensagem que ele pregou. Eu peguei o esboço da mensagem dele, fiz as minhas adaptações. Obrigado. E hoje eu vou dividir com vocês essa mensagem, que é uma mensagem de alerta para todos nós, é uma mensagem de alerta para mim, é uma mensagem de alerta para cada um de vocês. Eu queria que você ficasse bem atento, abrisse bem o seu ouvido para escutar aquilo que Deus vai revelar essa noite aos nossos corações. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículos 13 e 14. Eu vou dar muitas referências bíblicas aqui nessa noite, muitas. Mas eu queria que vocês, a princípio, só abrissem a Bíblia nesse texto, porque não vai dar tempo a gente abrir em todos os textos que eu vou ler. Mas o texto base dessa noite está em Mateus, no capítulo 7, e nos versículos 13 e 14. Uma passagem, um trecho bíblico muito conhecido que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontram. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero falar um pouco sobre céu hoje com vocês, mas também quero falar sobre inferno. Falar sobre céu e falar sobre inferno. Existem pessoas que não acreditam que exista um céu. Existem pessoas que não acreditam que exista o inferno. A Bíblia ela tem uma referência, ela tem várias referências onde ela usa a palavra inferno. Mas na realidade, no fundo mesmo, a palavra mais correta a ser aplicada se chama Hades. É o Hades. Mas o Hades, ele é a figura do inferno. Então, por falar em inferno ou por se falar em céu, surge na nossa mente um questionamento. Na nossa mente, como homem, surgem diversos questionamentos. Saber se Deus existe, saber se existe céu ou saber se existe inferno. E o que nós, como homens, devemos fazer para fugir do inferno, fugir do Hades, e para poder merecer o céu. Eu tenho certeza que nessa noite aqui, se eu perguntasse, aquele que quer ir para o inferno levante o braço, ninguém iria levantar o braço, porque ninguém quer padecer no inferno. A gente já sofre tanto nessa vida aqui na terra, e depois da nossa morte, sabendo que existe uma eternidade, ainda passar a eternidade inteira sofrendo. Quem é que gostaria de passar a eternidade inteira sofrendo? Então, céu ou inferno é uma realidade que realmente existe. Céu ou inferno é uma coisa que Deus não pode chegar
pela soberania dele, mesmo ele sendo soberano, ele não pode dizer o seguinte: Robério, você vai para o céu. Ou dizer: Robério, você vai para o inferno, porque quem manda sou eu, a sua vida pertence a mim, então eu posso dizer para você hoje que você vai para o céu ou você vai para o inferno. Quem vai dizer o destino, céu ou inferno para cada um de nós, somos nós mesmos, com as nossas atitudes que nós temos na nossa vida. Deus, mesmo sendo soberano, Ele não vai chegar para nenhum aqui e dizer assim: eu acho que você é uma pessoa bonita, você vai para o céu porque você é bonito. Ou então Deus chegaria para dizer assim: o seu cabelo é feio, não gosto do seu penteado, por causa disso você vai para o inferno. Não. O céu ou o inferno é uma coisa que é determinada por cada um de nós, com as nossas atitudes em vida. E Deus, apesar da sua soberania, Ele não interfere nisso. Eu vou explicar para vocês por quê. Eu vou explicar por quê. 1 João, capítulo 4, versículo 8, na parte final do versículo diz que Deus é amor. O maior atributo que Deus tem, em sua essência de Deus, se chama amor. Deus tem vários atributos. Deus tem um atributo supremo, um atributo máximo chamado amor. E é por causa do amor dele que ele é capaz de nos salvar e nos livrar do inferno. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 1 e versículo 20, que as coisas criadas, as coisas que foram criadas no mundo, são provas suficientes para que os homens fiquem indesculpáveis. Indesculpáveis em dizer: será que Deus existe ou será que Deus não existe? Quando Deus fez o homem, Ele deu ao homem a capacidade de escolher, de ter o livre arbítrio, de adorar a Ele ou de não adorar a Ele. Você tem o poder na sua mão de ir para o céu ou de ir para o inferno. E isso é uma coisa que Deus não pode intervir. Deus não pode intervir se você não quiser. Deus foi quem nos fez, Deus foi quem nos criou, e por ter feito isso conosco, Ele colocou dentro de nós uma essência chamada livre-arbítrio, onde eu decido aquilo que eu quero fazer na minha vida. Se eu adorar a Deus durante a minha vida, se eu seguir os caminhos de Deus durante a minha vida, Ele tem um lugar guardado para mim no céu. Mas se com as minhas atitudes eu negar o Deus que me criou, eu negar o Deus que fez a natureza, se eu assim proceder, então há um lugar também guardado para mim, que se chama inferno. Você sabia que o desejo que Deus tem é que cada um de nós sejamos salvos? O desejo dele é que cada um de nós sejamos salvos. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 4 diz assim: o desejo de Deus é que todos se salvem. A Bíblia não diz que Deus vai salvar todas as pessoas. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos se salvem. Mas está no meu poder, está no meu entendimento, querer ser salvo ou não por Ele. Se eu quiser ser salvo, Ele vai me salvar. Se eu não quiser ser salvo, Ele não vai forçar. Ele vai fazer todo o possível em vida para que eu seja resgatado. E é assim que está acontecendo com vocês hoje aqui. Todos vocês estão hoje aqui tendo uma chance. Tendo uma chance que foi dada por Deus. Porque vocês sabem que lá fora, fazendo aquilo que vocês estavam fazendo, vocês estariam perdidos. Mas Deus, com o atributo chamado amor, o maior atributo dele, deu mais uma chance para vocês de estarem aqui.
Essa noite hoje foi feita por Ele para cada um de vocês. Glória a Deus. Essa noite hoje feita por Ele para resgatar aquele que ainda não se curvou perante Ele e ainda não quis se entregar a Deus. Hoje é o grande dia. Glória a Deus. Hoje é o grande dia de você se decidir por esse Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus tem um dos maiores atributos, seu maior atributo chamado amor. Ele deseja que todos nós sejamos salvos. Mas Deus também tem um atributo chamado justiça. Um atributo chamado justiça, que é o atributo que vai me dizer, que vai me julgar no dia da minha morte. Ele vai olhar, porque eu vou chegar perante Ele, cada um de nós vai chegar perante o Senhor. E Ele vai dizer o seguinte: o que você tem para me apresentar? Quando nós morrermos e chegarmos na presença de Deus, Ele não vai chegar e dizer assim: você era pastor, então por você ser pastor, você tem um lugar guardado no céu. Ah, você era diácono na casa do Senhor. Ah, você era isso. Nada disso. O que vai determinar a minha entrada no reino dos céus vai ser tudo aquilo que eu fizer nessa vida para Deus. E se eu também reconhecer a soberania dele para salvar e resgatar a minha vida. Eu quero falar sobre 4 coisas. E a primeira delas é: quem vai para o inferno? Quais as pessoas que vão para o inferno? Em Salmos, capítulo 9 e versículo 17, nós encontramos 2 categorias de pessoas que a Bíblia classifica como aqueles que vão padecer no inferno. Salmo 9,17 diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Ímpios. Os ímpios, eu costumo dizer que são os profissionais do pecado. São aquelas pessoas que pecam por vontade própria, que fazem aquilo porque realmente querem. Existe uma diferença entre ser ímpio e ser pecador. Nós somos pecadores. Nós não somos mais ímpios. Aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida continua sendo pecador, mas ele deixa de ser ímpio. Porque pecar, todo mundo peca todo dia. Qualquer pessoa que você vir peca. Todas as pessoas pecam. O Papa peca? Peca. Os pastores pecam? Pecam. Os padres pecam? Pecam também. Não existe homem que não peque. A Bíblia diz que todas as pessoas da existência, todos os homens, pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia não diz que alguns homens pecaram, ela diz que todos os homens pecaram. Então, os ímpios são aqueles que pecam propositalmente. Propositalmente. São profissionais do pecado. São pessoas que adulteram hoje e, sabendo que está errado, amanhã voltam a fazer. E no outro dia, sabendo que está errado, voltam a fazer mais uma vez. Isso são os ímpios. A Bíblia diz que para os ímpios o inferno está guardado. E também diz a segunda parte desse versículo de Salmos, que também vai para o inferno todas as gentes que se esquecem de Deus. Todas as pessoas que se esquecem de Deus. Quando a gente fala assim, pessoas que se esquecem de Deus, significa dizer que eram pessoas que antes tinham um relacionamento com Ele. Porque se você tem um relacionamento com alguém e você esquece daquele alguém, é porque um dia você o conheceu. Então, quando a Bíblia diz que gentes que se esquecem de Deus, está dizendo que são pessoas que um dia tiveram um relacionamento com Deus, um dia estiveram na casa do Senhor,
e resolveram voltar para o mundo. Esse tipo de pessoa, se não voltar atrás e reconhecer aonde errou, também estará condenado ao inferno. Existe até um personagem bíblico descrito lá na segunda carta a Timóteo, que Paulo escreve a Timóteo, no versículo 10 do capítulo 4, e diz assim: Timóteo, Demas me abandonou, tendo amado o presente século. Ele está falando para Timóteo: Timóteo, Demas, o meu amigo Demas, ele me abandonou, porque ele amou o tempo presente. Amar o presente século, amar o tempo presente, amar as coisas que o mundo oferece. Eu vou dizer para você que as coisas que o mundo oferece não são atrativas, eu estaria mentindo para vocês. As coisas que o mundo oferece são muito atrativas. São atrativas. Mas nenhuma das coisas que o mundo oferece, nada, é capaz de me levar para morar no céu. Nada. E aí tem gente que pensa que quando eu estiver mais velho, eu vou servir ao Senhor. Semana passada, eu tive o desprazer de receber a notícia que um ex-aluno meu havia falecido. Sabe quantos anos ele tinha? 18 anos. Ele faleceu aos 18 anos. Ele não sabia que ele iria falecer aos 18 anos. Quem de vocês aqui sabe o dia que vai morrer? Nenhum. Ninguém sabe. Vocês não sabem o dia que vocês irão partir dessa vida. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser qualquer dia. É por isso que eu digo que hoje é o dia de você assinar a sua carta de salvação e Deus escrever o seu nome no livro da vida. É hoje o dia. Outras categorias de pessoas que vão habitar o inferno. Apocalipse capítulo 21 e versículo 8 diz assim: mas quanto aos medrosos, algumas bíblias dizem covardes, outras bíblias dizem tímidos. Eu vou já explicar isso. Os incrédulos, que são os infiéis, os abomináveis, os homicidas, os imorais, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quando a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1 e versículo 28, quanto aos medrosos, covardes ou tímidos, a Bíblia está dizendo aquelas pessoas que frequentam a casa do Senhor, aquelas pessoas que são conhecedoras da palavra de Deus, e que você diz assim: meu irmão, receba hoje o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e você diz assim: não, eu gosto muito da igreja, eu gosto muito do evangelho, eu gosto muito da palavra de Deus, mas não é chegada a minha hora, hoje não é o meu dia. Esse é o tímido, esse é o medroso, esse é o covarde que a Bíblia fala. Se ele age desse jeito, sem reconhecer o poderio, a soberania do Senhor, ele está condenado ao inferno. Os homicidas, os incrédulos, pessoas que matam, pessoas que não creem em Deus, feiticeiros, pessoas que praticam macumbaria e toda sorte de feitiçaria, também são pessoas que estão condenadas ao inferno. Pessoas que se prostituem, pessoas que cometem o pecado da fornicação, uma coisa que hoje é totalmente banal na vida do ser humano, é o seu corpo. Disse que no carnaval ninguém é dono de ninguém. Por que ninguém é dono de ninguém?
porque qualquer um pode ter relações sexuais com qualquer outro. Isso é fornicação, isso é um pecado da área sexual. E aqueles que assim procedem, a Bíblia diz que serão habitantes do inferno. Serão habitantes do inferno. Os mentirosos também. Existem pessoas que mentem tanto, mas mentem tanto, mas mentem tanto, que acham aquilo a coisa mais natural do mundo. A coisa mais natural que existe para a vida deles é a mentira. Pessoas que mentem tanto que às vezes acreditam até que a mentira é verdade. Esse tipo de gente também vai ser habitante do inferno. A Bíblia diz que a única coisa que se dá à criação de Satanás é a mentira, porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E se você procede com mentiras e torna a mentira um estilo de vida, você é filho de Satanás, e Satanás habitará no inferno que foi preparado por Deus para Satanás e todos os seus demônios. É assim que a Bíblia trata quem é mentiroso. Essas são as categorias de pessoas que vão habitar o inferno. Mas o que é o inferno? O inferno é um lugar que representa toda a ira de Deus. Nesse lugar não há compaixão, nesse lugar não há amor, nesse lugar não há paz, nesse lugar não há harmonia. Mateus capítulo 25, versículo 41, diz que o inferno foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Diz que é um lugar que representa a ira de Deus. A Bíblia diz que o inferno é um lugar de maior sofrimento inimaginável. A Bíblia diz que é um lugar de densas trevas. É um lugar de densas trevas. Mateus capítulo 25 e versículo 30 diz que o inferno é um lugar de pranto e de ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes. É um lugar de sofrimento inimaginável. É um lugar de sofrimento que ninguém pode imaginar como é aquilo. Você pode até pensar que densas trevas é escuridão total, mas eu não sei o que é que significa. Ser densas trevas, para a gente é estar tudo no escuro. Mas essa figura das densas trevas significa que é um lugar de extremo sofrimento em solidão. Lá ninguém vai ter contato com ninguém, ninguém vai ser companheiro de ninguém, ninguém vai ser amigo de ninguém. É um lugar que você, durante a sua vida na terra, tratou de construir para a sua eternidade. Se você não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. E o homem, ele não foi feito para viver sozinho. Ninguém aqui foi feito para viver sozinho. Nenhum de vocês que está aqui hoje, os irmãos que vieram comigo e também nenhum de vocês que vivem nessa casa, conseguiriam viver sozinhos. Nenhum de vocês conseguiria se levantar sozinho no momento de uma queda. Todos vocês estão hoje aqui reunidos porque um está tentando ajudar o outro, e nós também viemos para fazer a nossa parte, que é ajudar vocês nessa caminhada, porque sozinho não dá. Como foi cantado hoje aqui, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. E quem é que vai para o céu? Quem são as pessoas que vão para o céu?
O Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 16, no 17 e no 18, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito de Deus. A Bíblia discrimina todas as categorias de pessoas que não irão morar no céu, que irão morar no inferno. Mas ela não diz aqui categoria específica de pessoa que vai morar no céu. Ela diz muito claramente aqui: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no único Filho de Deus. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que não importa se você, não importa qual é o pecado que você cometeu na sua vida, não importa se você é um homicida, se você é um alcoólatra, se você é um viciado em drogas, não importa se você é um mentiroso, não importa se você é um idólatra. A Bíblia está dizendo nesse texto que se você for qualquer categoria de pessoa que está citada para ir para o inferno, mas se você crer no Filho de Deus, no único Filho de Deus, você será salvo. É isso que está escrito aqui. Você pode pensar, porque muitas pessoas já podem ter dito para você assim: você não tem mais jeito. Você não tem mais jeito. Você agora é acabar com a sua vida nas drogas, é acabar com a sua vida no álcool e esperar o dia da sua morte, porque para você não tem mais jeito. Mas a Bíblia nos dá uma esperança de salvação, e é essa esperança que esse grupo veio hoje aqui pregar para vocês. Nós não estamos aqui por uma brincadeira, nós não estamos aqui por um movimento do mundo, nós estamos aqui por amor à palavra de Deus, que um dia foi pregada para todos nós, foi pregada para mim, foi pregada para Eliette, foi pregada por Luciano, foi pregada por Vantuí, foi pregada por Caleb, foi pregado para vários, e hoje está sendo pregado para vocês. Porque essa palavra pode salvar, essa palavra pode resgatar, essa palavra pode transformar o mais sujo dos pecadores. Ela pode limpar, pode purificar a tua vida, pode transformar você. E eu já disse aqui que nós ainda vamos escutar testemunhos de vocês, homens que sairão aqui desse lugar para pregar a palavra de Deus e para ser multiplicadores do Evangelho de Deus. Eu já disse isso aqui, e nós temos essa certeza. Você não pense porque eu não sou viciado em drogas, você não pense porque eu não sou viciado em álcool, que eu sou a melhor pessoa do mundo, porque eu não sou. Eu não sou. Tenho tantos problemas, cometo tantos pecados quanto vocês cometem. Mas a palavra de Deus diz que eu tenho que vigiar. A palavra diz que eu tenho que orar, que eu tenho que jejuar, que eu tenho que buscar. E é isso que nós fazemos. E se fosse ruim aquilo que nós pregamos, meu irmão, se fosse ruim, vocês não estariam nesse momento sem sequer perceber que são capazes de respirar, sem sequer perceber que nesse momento você estava respirando,
se essa palavra não fosse uma palavra que contagiasse o teu coração, você não estaria dando atenção. Tem muitos irmãos aqui que já vieram aqui à frente, já se curvaram, já se ajoelharam, e nós já oramos, e nós já ungimos. E se for preciso, a gente vai fazer isso hoje de novo. Mas o nosso propósito aqui, maior, é trazer a mensagem da salvação para vocês. Glória a Deus. Aleluia. Jesus disse Louvado seja teu nome. em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, a não ser por meio de Jesus. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 5 diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4 e versículo 12 diz assim: em nenhum outro há salvação, porque nenhum nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quer ser salvo? A salvação, ela exige uma coisa chamada confissão. E junto com a confissão existe outra coisa chamada renúncia. Porque no momento em que você disser eu quero ser salvo, você vai ter que confessar para Deus, perante Deus, que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. E você vai ter que renunciar à tua vida e passar a viver a vida dele. A palavra de Deus diz em 1 João capítulo 1, versículos do 7 aos 10, que se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Você quer ir para o céu, irmão? Você quer ir para o céu? Pois confesse o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Renuncie às coisas da sua vida, da sua carne, que te atraem a ficar presos às coisas desse mundo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 8, que nós devemos colocar os nossos olhos nas coisas que nós não vemos, porque nas coisas que nós vemos, elas são transitórias. Um carro é transitório, uma casa é transitória, um computador é transitório, mas nós devemos colocar os nossos olhos nas coisas que nós não conseguimos ver, são nas coisas celestiais, são nas promessas do Senhor. Essa nós não conseguimos ver, porque a Bíblia diz também lá em 1 Coríntios, que olho nenhum viu e ouvido nenhum ouviu, nem jamais entrou no coração do homem aquilo que Deus preparou para nós. Nós não vimos, nós não ouvimos, e nós nunca vimos no nosso coração o que Deus preparou para nós. Nós temos que crer pela fé que isso é realmente melhor. E para terminar, eu vou dizer para vocês como é o céu. O que é o céu descrito na Bíblia? Apocalipse capítulo 21, versículo 4 ao versículo 7 diz assim: Ele, Deus, Jesus, enxugará de nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá lamento, não haverá dor, porque as primeiras coisas
já são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve estas palavras, porque elas são fiéis e verdadeiras. Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. A Bíblia diz que no céu não haverá mais lágrimas, porque ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A Bíblia está dizendo que o céu é um lugar onde não haverá tristeza. O céu é um lugar onde haverá plenitude de alegria, plenitude de felicidade, plenitude de paz. A Bíblia diz também que não haverá mais morte, porque todas essas coisas já foram passadas. Extinção total da morte, plenitude da vida, plenitude da vida. A Bíblia diz que não haverá mais pranto, nem lamento, nem dor. Extinção total do sofrimento. E isso não vai acontecer no inferno. No inferno, o sofrimento será eterno. Em Romanos capítulo 8, versículo 18 diz: pois eu tenho para mim que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Sabe o que é que Paulo estava dizendo aqui quando escreveu aos Coríntios? Que aquele sofrimento presente, o sofrimento que nós temos hoje aqui, toda dor que nós sentimos, todo sofrimento que nós passamos, não tem nem comparação com a glória que há de ser revelada na glória de Deus, para quem for para o céu. Nós não conseguimos ver, nós não vemos, nós temos a esperança de que isso irá acontecer. E é por causa dessa esperança que nós proclamamos que Jesus é Senhor e Salvador da nossa vida. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz que se nós esperarmos em Cristo só para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Tem muita gente pregando coisas erradas acerca de Cristo. Tem muita gente dizendo que Cristo é aquele que vai te tirar da pobreza, é aquele que vai te dar prosperidade material. A Bíblia diz, tem muita gente dizendo que o Cristo é aquele que vai te dar uma casa, que vai te dar um carro, que vai te dar um iate para você passear na praia. Tem muita gente dizendo e pregando esse tipo de Cristo. Mas a Bíblia diz que nós devemos procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas que nós precisamos para viver serão acrescentadas por Ele. Eu não posso ir para Cristo porque eu quero ficar rico. Eu não posso ir para Cristo porque eu vou ganhar um carro zero. Eu não posso ter a intenção do meu coração de ir para Cristo, porque se eu for para Cristo, nunca mais eu vou passar fome na minha vida. Não é essa a promessa da salvação do Senhor. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos muitas aflições. Ele não disse isso? Disse isso. Mas ele disse que nós tivéssemos ânimo, e um bom ânimo, porque ele foi capaz de vencer o mundo. Ele foi capaz de vencer o mundo. E para terminar, em 1 João, capítulo 3 e versículo 2. Amados,
Agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como Ele é, nós o veremos. Você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu? Porque uma certeza que nós temos na nossa vida, uma certeza que nós temos que ter na nossa vida, meu irmão, é que nós vamos morrer. É uma certeza que nós temos que ter na nossa vida, e que muitas vezes nós não pensamos nisso. Nós achamos que somos imortais, nós achamos que vamos viver eternamente, mas isso não é verdade. E no dia em que você for chamado, porque é um dia que você não sabe, mas que já está próximo, mas que você não sabe qual é, nesse dia, Deus vai olhar para você e vai dizer assim: o que você fez com a mensagem de Cristo que foi pregada para você naquela noite do dia 21 de junho de 2014. Você se colocou no domínio de Deus, ou você quis continuar com a vida que você levava? Você quis buscar mudança na sua vida, ou você quis permanecer do mesmo jeito que você vivia até aquele dia? Se você quer morar no céu, você precisa fazer uma escolha na sua vida hoje. Você precisa dizer para Deus que reconhece Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, porque só Ele, não sou eu, e ninguém mais que está nesse lugar é capaz de ajudar você a sair da vida que você leva hoje. Mas Deus é capaz. E hoje aqui nessa noite, o representante dele na terra, chamado Espírito Santo de Deus, está aqui para resgatar a tua vida. Eu peço que você fique de pé nesse instante. Nós vamos cantar um louvor. Nós vamos entoar um hino. E enquanto esse hino é entoado, se você quiser receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai vir aqui à frente, para que eu e os meus irmãos possamos orar pela sua vida. E se você hoje aqui também quer reatar a aliança que um dia você quebrou com Deus, é a grande chance que você tem. Pode ser que seja tarde demais amanhã, se você não fizer isso hoje. O dia da salvação se chama hoje. O dia da salvação se chama agora. Nós vamos entoar um hino. E quem quiser receber a oração, venha à frente em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão.
Aleluia. Senhor, nós estamos aqui nessa noite. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Nós não estamos, Senhor, nós não estamos no nome de nenhum outro Deus. Nós não estamos aqui nessa noite no nome de nada mais além do que aquele que importa, que sejamos salvos, Senhor. Nós estamos aqui no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo esteja nesse momento passeando em nosso meio, Senhor, tomando de conta dos corações dessas vidas, meu Pai. Meu Deus, essas vidas que tanto sofrem, meu Deus, que sejam nesse momento, Senhor, quebradas todas as cadeias de Satanás nesse lugar, meu Pai. Que sejam quebradas todas as cadeias de Satanás aqui nesse lugar, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos pela autoridade do nome de Jesus, que caia por terra todo espírito maligno, todo espírito de prostituição, todo espírito de drogas, todo espírito de fornicação, espírito de mentira, espírito de feitiçaria, que toda cilada do inimigo caia por terra e seja quebrada pelo poder do Espírito Santo de Deus, que passeia em nosso meio nessa noite. Ó Senhor, que essas vidas sejam libertas pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro que um dia foi morto e que ressuscitou ao terceiro dia, como Ele prometeu. Por causa dessa promessa, por causa desse ato de salvação de Jesus, eu te entrego a vida desses homens nessa noite, ó Pai. Que no nome de Jesus, todo aquele que crê, Tua palavra diz que não perecerá. Todo aquele que perseverar até o fim, a Tua palavra diz que Tu darás a coroa da vida para ele, Senhor. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, a coroa da salvação, a coroa da vitória em Cristo Jesus. Eu repreendo todo o mal em nome de Jesus. Que esses homens sejam levantados pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos embora hoje, mas o Espírito de Santo de Deus ficará aqui com eles para dar força, para restaurar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque somente a Jesus a honra, somente a Jesus a glória, e somente a Jesus o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Todos vocês de pé nesse momento. Eu vou repetir uma oração. Eu vou falar uma oração, vocês vão repetir essa oração se você quer realmente receber o Senhor Jesus como Salvador de sua vida. Senhor Jesus, eu estou nessa noite entregando a minha vida a Ti, reconhecendo a Tua soberania, ó Deus, reconhecendo que Tu és o único Filho de Deus. Restaura a minha vida nessa noite, muda a minha história, Senhor. Recebe a minha vida para Teu louvor, ó Pai. Eu aceito Jesus e peço que Jesus me aceite, em nome de Jesus. Senhor, a Tua palavra diz que no nome de Jesus, todo aquele que crê e que reconhece o Teu Filho como Senhor e Salvador, não perece. E nós sabemos, ó Deus, que quando uma vida se arrepende de seus delitos e pecados,
No momento em que isso acontece, uma festa celestial é feita. E nós sabemos também que a vida de todos aqueles que vieram essa noite aqui à frente, Senhor, seus nomes acabaram de ser escritos no livro da vida. E é debaixo da tua graça, é debaixo da tua glória, é debaixo do teu amor, que nós aqui nesta noite profetizamos vida para esses homens, profetizamos graça para a vida deles, em nome de Jesus, ó Senhor. Obrigado por cada vida que se curvou hoje perante a Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz que todos um dia irão se curvar e dizer que Tu és o Senhor, e é melhor se curvar de livre e espontânea vontade do que se curvar à força. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Bem, irmãos, a palavra foi ministrada, o Espírito Santo vai continuar com vocês, vai continuar fortalecendo o interior de vocês, e eu espero que realmente vocês ponham em prática, entendeu? Nós vamos embora, mas o Espírito Santo vai ficar e vai também nos acompanhar. Em nome de Jesus, nós queremos nesta noite agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês, e que Deus possa os abençoar, e nós vamos orar por vocês. Vamos finalizar este dia, esta noite, e vamos completar com um pequeno lanche. Vamos ter ali, fomos alimentado o espírito, agora vamos alimentar o corpo, né? Vamos ficar de pé e vamos orar, agradecer a Deus por mais uma noite, por mais um mover do Espírito Santo nesta noite. Amém. Francisco, por gentileza. Pai do Senhor, irmãos. Agora vai ter uma entrega dos kits para vocês, né? E logo depois vai ter um jantar. Aí eu queria fazer uma oração e para a gente agradecer o alimento. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Senhor. Que Tu venha abençoar cada um desses homens aqui, Senhor. Que Tu venha dar livramento, Senhor. E que a Tua palavra, Senhor, venha penetrar no coração de cada um. Que eles venham saber, Senhor, que só Tu é Deus, que existe um Deus, que existe uma esperança, Senhor. E essa esperança é em Ti, Senhor. E que nesse momento, Senhor, eles vão ali, Senhor, degustar aquele alimento, Senhor. Aquele alimento seja abençoado, Senhor. Em nome de Jesus. Que Tu venha, Senhor, ter misericórdia de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite abençoada. E que depois dessa palavra, Senhor, essa palavra permaneça no coração de cada um, Senhor. E que eles venham entender, Senhor, que só Tu é Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. A gente queria pedir que vocês continuassem aí sentados, por favor, se vocês... Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer diferente hoje, certo? Vocês que estão aqui na frente se levantam primeiro para receber os kits, tá bom?